A primeira-dama, Rosângela Janja da Silva, e o apresentador Marcos Mion protagonizaram um confronto que deixou telespectadores boquiabertos e gerou ondas de repercussão nas redes sociais que perduram até hoje. O episódio, que estava sendo gravado ao vivo para exibição no horário nobre da Rede Globo, começou de forma aparentemente cordial. Janja havia sido convidada para falar sobre projetos sociais do governo e sua atuação como primeira-dama, enquanto Mion participava como convidado especial para discutir entretenimento e responsabilidade social na televisão. O que ninguém esperava era que a conversa tomaria rumos completamente inesperados. Tudo começou quando Pedro Bial, tentando criar uma ponte entre os dois mundos representados pelos convidados, perguntou sobre como figuras públicas deveriam se posicionar politicamente. Foi neste momento que Janja, com um sorriso que muitos interpretaram como provocativo, direcionou seu olhar diretamente para Marcos Mion e disparou. É interessante como alguns apresentadores acham que podem ficar em cima do muro eternamente, né? Principalmente aqueles que trabalham numa emissora que sempre teve seus interesses muito bem definidos. O comentário pegou Mion completamente desprevenido. O apresentador, conhecido por sua postura mais conciliadora e por evitar embates políticos diretos em seus programas, tentou inicialmente contornar a situação com diplomacia. Olha, Janja, eu acho que cada um tem seu papel na sociedade. O meu é entreter, informar e tentar unir as pessoas através do entretenimento. Respondeu ele, mantendo o tom respeitoso que sempre caracterizou suas aparições públicas. Mas Janja não estava disposta a deixar passar. Com uma expressão cada vez mais séria, ela continuou. Ah, claro, a velha desculpa do entretenimento neutro. Deve ser fácil mesmo ficar neutro quando você ganha milhões para não incomodar ninguém, né? Enquanto isso, há pessoas que realmente se importam com o país e não ficam escondidas atrás de jogos e brincadeiras. A tensão no estúdio era palpável. Os câmeras trocaram olhares nervosos. Pedro Bial tentou intervir, mas foi interrompido. E Marcos Mion, visivelmente incomodado pela primeira vez na noite, começou a mostrar sinais de que sua paciência estava se esgotando. Janja, com todo respeito, acho que você está sendo injusta. Meu trabalho é levar alegria às famílias brasileiras, e isso não é pouco. Nem todo mundo precisa ser militante político para contribuir com a sociedade. A primeira-dama, no entanto, interpretou a resposta como uma oportunidade para apertar ainda mais o cerco. Militante político? Que interessante essa escolha de palavras. Quer dizer que quem se preocupa com políticas públicas, com justiça social, com a situação do povo brasileiro é militante? E quem fica na sua zona de conforto apresentando programinha de domingo é que está certo? Foi neste momento que algo mudou no semblante de Marcos Mion. O apresentador, que sempre se manteve conhecido por sua cordialidade e controle emocional, pareceu tomar uma decisão. Ele se ajustou na poltrona, olhou diretamente para Janja e, com uma voz firme, mas controlada, começou a responder de uma forma que ninguém no estúdio esperava. Sabe, Janja, você fala muito em se preocupar com o povo brasileiro e com justiça social. Mas me permite uma pergunta? Você acha que o povo brasileiro fica feliz quando vê nos jornais que a primeira-dama gastou R$ 50 mil em uma única ida ao salão de beleza? Ou quando descobre que suas viagens particulares custam mais do que muitas famílias ganham em um ano inteiro? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As câmeras captaram o momento exato em que o rosto de Janja mudou de expressão, passando da confiança provocativa para uma surpresa genuína. Pedro Bial, experiente em situações tensas, tentou intervir, mas Mion não tinha terminado. Não, Pedro, deixa eu continuar. Porque é fácil falar de militância e responsabilidade social quando você não precisa se preocupar com o preço da gasolina, da comida, do gás. É fácil criticar quem trabalha honestamente para entreter as pessoas quando você pode gastar em um fim de semana o que uma família brasileira média leva meses para juntar. A primeira-dama, visivelmente alterada, tentou se defender. Olha aqui, Marcos Mion, você não tem o direito de questionar como eu gasto o meu dinheiro. Eu gasto com o que eu quiser, e isso não é da sua conta nem da conta de ninguém. Você deveria era cuidar da sua vida e da sua carreira na Globo, porque, pelo que eu sei, sua audiência tá ridícula. O contra-ataque de Janja foi certeiro em termos de provocação, mas Mion estava preparado.
Minha audiência pode estar baixa mesmo, Janja, mas sabe qual é a diferença? Quando minha audiência cai, eu perco meu emprego. Quando suas pesquisas caem, quem perde é o povo brasileiro. E outra coisa, eu posso ter audiência baixa, mas pelo menos eu não finjo me importar com o país enquanto esbanjo dinheiro público. A resposta de Mion causou um burburinho imediato no estúdio. Membros da produção começaram a se mexer nervosamente, alguns tentando sinalizar para Pedro Bial que talvez fosse hora de encerrar o segmento. Mas o apresentador do programa, profissional experiente, sabia que estava presenciando um momento televisivo histórico. Janja, agora claramente desconfortável, tentou retomar o controle da situação. Você está sendo muito desrespeitoso comigo e com a posição que eu represento. Eu sou a primeira-dama desse país e mereço respeito. E eu respeito a primeira-dama, mas respeito não significa concordar com tudo ou fingir que não vejo certas coisas. Você veio aqui me provocar, questionou o meu trabalho, minha postura, minha contribuição para a sociedade. Eu apenas respondi com fatos. Se isso te incomoda, talvez o problema não seja comigo. O embate continuou por mais alguns minutos, com Janja tentando desviar o foco para questões ideológicas e Mion mantendo o discurso centrado em comportamento e responsabilidade. A primeira-dama chegou a sugerir que o apresentador estava sendo manipulado pela grande mídia para atacar o governo, ao que Mion respondeu: Janja, ninguém me manipula, e eu tenho olhos para ver e consciência para formar minhas próprias opiniões. E minha opinião é que quem realmente se importa com o povo não precisa ficar falando que se importa o tempo todo. Um dos momentos mais tensos do confronto veio quando Janja tentou desqualificar Mion profissionalmente. Você é apenas um apresentador de programa de auditório, não entende nada de política, de economia, de problemas sociais. Fica aí na sua bolha de famoso achando que pode opinar sobre tudo. A resposta de Mion foi devastadora. Pode ser que eu não entenda de política como você, Janja, mas eu entendo de trabalho, eu entendo de responsabilidade. Eu entendo de olhar nos olhos das pessoas e saber que preciso entregar algo que vale a pena. E, principalmente, eu entendo de não gastar o dinheiro dos outros como se fosse meu. Pedro Bial, percebendo que a situação estava chegando a um ponto crítico, finalmente conseguiu intervir de forma mais efetiva. Olha, pessoal, acho que já exploramos bastante esse tema. Que tal voltarmos para... Mas Janja o interrompeu. Não, Pedro, eu quero que ele explique o que quis dizer com gastar o dinheiro dos outros. Ele está me acusando de corrupção ao vivo na televisão? Mion, mantendo a compostura, respondeu: eu não estou acusando ninguém de corrupção. Estou falando de responsabilidade moral. Quando você é uma figura pública, especialmente primeira-dama, suas escolhas pessoais têm impacto político. Gastar quantias exorbitantes em frivolidades enquanto o povo passa necessidade pode não ser crime, mas é, no mínimo, insensível. Insensível? Insensível é você tentar me dar lição de moral quando trabalha para uma emissora que sempre foi elitista e antipopular? Rebateu Janja, claramente perdendo a paciência. A Globo pode ter seus defeitos, respondeu Mion calmamente, mas pelo menos ela não finge ser popular enquanto age como elite. E outra coisa, eu posso trabalhar na Globo, mas eu não esqueço de onde vim. Eu sei o que é não ter dinheiro para as coisas básicas da vida. A troca de farpas continuou, com Janja tentando desqualificar o trabalho de Mion na televisão e ele respondendo com comentários sobre responsabilidade social e coerência entre discurso e prática. Em determinado momento, a primeira-dama chegou a sugerir que Mion estava sendo usado politicamente. Você está sendo muito ingênuo se acha que a sua posição hoje não tem motivação política. Você está sendo usado. Usado por quem? Pelas famílias que assistem meus programas? Pelas pessoas que esperam que eu seja honesto? Se isso é ser usado, então eu aceito. Prefiro ser usado pela honestidade do que pela conveniência. O momento que muitos consideram o ápice do confronto veio quando Janja tentou uma última investida. Você acha que é melhor que todo mundo, né? Fica aí no seu pedestal moral julgando os outros, mas na hora que a audiência cair mais um pouco, você vai estar correndo atrás de qualquer coisa para se manter relevante. A resposta de Mion foi serena, mas contundente. Janja, eu prefiro ser irrelevante sendo honesto do que ser relevante sendo incoerente. E sabe por que minha audiência está baixa? Porque eu não faço populismo barato. Eu não prometo que não posso cumprir, nem finjo ser o que não sou. Pedro Bial, vendo que o confronto não tinha sinais de arrefecimento, tomou a decisão de encerrar o segmento. Bom, pessoal, acho que foi uma conversa muito intensa e reveladora. Vamos fazer uma pausa e já voltamos.
Mas mesmo durante a pausa, as câmeras continuaram captando um ambiente tenso no estúdio. Janja foi vista conversando animadamente com seus assessores, enquanto Mion permaneceu sentado, aparentemente calmo, mas visivelmente impactado pelo que acabava de acontecer. Quando o programa voltou do intervalo, o clima havia mudado completamente. Pedro Bial optou por não retomar o assunto polêmico e direcionou a conversa para temas mais leves, mas o estrago já havia sido feito. Nas redes sociais, os vídeos do confronto começaram a circular imediatamente, gerando milhões de visualizações e comentários. A repercussão foi imediata e intensa. Apoiadores do governo criticaram duramente Mion, acusando-o de desrespeito e de fazer o jogo da oposição. Por outro lado, críticos do governo elogiaram a postura do apresentador, dizendo que ele havia feito as perguntas que muitos gostariam de fazer. O próprio Mion, em suas redes sociais no dia seguinte, publicou uma nota explicando sua posição. Ontem vivi um momento difícil na televisão. Não busquei o confronto, mas quando fui provocado, escolhi responder com honestidade. Respeito a primeira-dama como pessoa e como institucional, mas isso não me impede de ter opiniões como cidadão. Janja, por sua vez, também se pronunciou, dizendo que havia sido atacada covardemente e que suas escolhas pessoais não deveriam ser motivo de escrutínio público. Tenho o direito de viver minha vida como qualquer brasileiro e não aceito ser julgada por isso, escreveu em suas redes sociais. O episódio gerou debates acalorados sobre os limites da crítica pública a figuras políticas, sobre o papel da mídia e dos comunicadores em questões políticas e sobre a responsabilidade moral de pessoas em posições de destaque. Especialistas em comunicação analisaram o confronto como um exemplo de como tensões sociais podem explodir em momentos inesperados. Para Marcos Mion, o episódio marcou uma mudança significativa em sua carreira. Conhecido por evitar polêmicas e manter um perfil mais neutro, ele se viu subitamente no centro de um debate político nacional. Alguns críticos sugeriram que sua postura havia sido calculada para gerar buzz e recuperar audiência, mas outros defenderam que ele havia apenas respondido a provocações de forma honesta. O confronto também levantou questões sobre o comportamento esperado de primeiras-damas e sobre como figuras públicas devem lidar com críticas. Janja, que já havia protagonizado outros episódios polêmicos, viu sua imagem mais uma vez no centro das discussões, com apoiadores defendendo seu direito à privacidade e críticos questionando sua postura como representante do país. A Rede Globo, por sua vez, se viu em uma posição delicada. O episódio gerou audiência e repercussão, mas também trouxe críticas de apoiadores do governo que acusaram a emissora de permitir um ataque à primeira-dama. A emissora optou por não se pronunciar oficialmente sobre o caso, deixando que os próprios envolvidos lidassem com as repercussões. Semanas depois do ocorrido, o episódio ainda era discutido em programas de análise política e em colunas de jornais. Muitos analistas consideraram o confronto como um reflexo das tensões sociais e políticas do país, onde diferenças de classe, ideologia e valores se manifestam de forma cada vez mais explícita. Para o público em geral, o episódio serviu como um momento de reflexão sobre o papel das figuras públicas na sociedade e sobre os limites do debate democrático. Algumas pessoas elogiaram Mion por ter coragem de confrontar uma figura poderosa, enquanto outras criticaram o que consideraram uma falta de respeito institucional. O confronto entre Janja e Marcos Mion ficou registrado como um dos momentos mais tensos da televisão brasileira recente, mostrando como as divisões políticas e sociais do país podem se manifestar de forma inesperada e intensa, mesmo nos espaços que tradicionalmente são reservados ao entretenimento e à cordialidade.